Paulo já havia revelado aos cristãos de Éfeso que ele não parava de agradecer a Deus por eles. Não parava de agradecer a Deus por eles. E ele ainda revelou que sempre que orava, se lembrava deles na oração. Estava lá no caderninho, na agenda de oração do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso. E Paulo havia percebido que o Espírito Santo havia entrado na vida deles quando eles aceitaram a Jesus. Mas então ele ora para uma nova, ou ora por uma nova bênção. E essa nova bênção aparece no livro de Efésios, no capítulo 1, versos 17 a 19. Leiam comigo na versão A Mensagem. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para seus seguidores, a grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele. Força sem fim, poder sem limite. Paulo orando pelo povo de Éfeso, e sempre que ele orava, ele disse: eu penso em vocês, e dou graças, e eu peço isso e peço aquilo, pedia sabedoria para eles, discernimento, né? Que eles conhecessem o plano que Deus traçou para a vida deles. Esse é um bom exemplo de oração, que a gente devia ter em mente também, ao orarmos, quem sabe, por um filho, por um parente, por um amigo, né? Colocarmos na nossa agenda de oração, na nossa listinha de oração. E a escritora Ellen White aconselha: precisamos examinar diligentemente as Escrituras com oração. Nosso entendimento deve ser avivado pelo Espírito Santo e o coração erguido a Deus com fé, esperança e contínuo louvor. Por meio dos méritos de Cristo, de sua justiça, que pela fé nos são imputados, cumpre-nos atingir a perfeição do caráter cristão. Então veja, quando você vai ler a Bíblia, você tem que ler com oração, para que o Espírito Santo lhe dê sabedoria, lhe dê entendimento para a compreensão da mensagem contida na palavra de Deus. Por isso que oramos aqui no início do nosso estudo. E ela continua dizendo: olhando para Jesus e confiando em seus méritos, apoderamo-nos das bênçãos da luz, da paz, da alegria do Espírito Santo. E em vista das grandes coisas que Cristo tem feito por nós, somos habilitados a exclamar: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, verso 1. Algumas traduções dizem: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Porque nós fomos chamados e somos chamados filhos de Deus. Paulo tinha tido uma experiência muito marcante lá na estrada para Damasco. Vocês conhecem a história. Ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos que viviam em Damasco. E no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus Cristo. Uma luz brilha e ele literalmente cai ao chão. E literalmente cai em si. Porque ele conversa com Jesus ali, uma primeira conversa. E percebe que estava fazendo uma coisa errada. Depois ele teve aquela experiência fantástica, porque ele ficou cego, os amigos o levaram até a cidade de Damasco, e ali Ananias, indicado por Deus, foi até a casa onde estava Saulo, né? Porque depois ele mudou de nome para Paulo, e disse para ele: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Está em Atos 9, verso 17. E aí, Paulo foi para a Arábia, provavelmente no Monte Sinai. Ele queria ter um encontro maior com Deus, ele queria saber mais. E ele disse que ficou lá cerca de 2 anos e meio, na Arábia. E ele viu coisas que não podia contar, não foi permitido a ele contar, nem escrever, nós não sabemos o que ele viu. Ele fala que foi arrebatado ao céu, ele não sabe se foi em sonho, se foi em visão, né? E essa experiência que ele teve, que transformou a vida de Saulo para Paulo, ele queria que os irmãos em Éfeso também tivessem, e certamente
Se ele nos conhecesse, ele queria que nós tivéssemos também essa experiência com o Espírito Santo, essa experiência com Jesus Cristo, né? E você, já recebeu essa suprema grandeza do seu poder, nós o que cremos, de acordo com Paulo? Então talvez a gente precisa continuar orando, né? Orando para recebermos e experimentarmos o discernimento que só o Espírito Santo pode dar a nós.